Lá combatentes do Norte da Guerra. Hoje é dia 6 de janeiro, nós estamos encerrando praticamente a primeira semana do ano, né? E eu acho que é necessário fazer um breve balanço aí da situação da guerra na Ucrânia. Bom, o pessimismo é geral mesmo entre os maiores apoiadores de Kiev. Por que isso? Há muitas dúvidas se os ucranianos vão conseguir completar a pretensa mobilização de 500 mil pessoas, né? E mesmo que consigam, há dúvidas maiores ainda se essa mobilização será efetiva. Por quê? Porque esse pessoal que vai chegar agora não tem quase treinamento nenhum. A elite do exército ucraniano, uns 4 exércitos já foram destruídos, essa é a verdade. A elite do exército ucraniano não existe mais, está nos cemitérios. E é uma coisa interessante, aquele pessoal mais radical aí, né, já se foi, pessoal do Azov, etc, muitos morreram, né, muitos estão gravemente feridos aí. Então é difícil o exército ucraniano agora ele ter o tempero, né, que vai dar a pegada na agressividade necessária a prosseguir com a guerra. Mas esse não é o único problema. Um outro problema também se refere ao problema financeiro, né? Por quê? Já começa a haver em boa parte dos países europeus uma certa má vontade de financiar a Ucrânia. Por que isso? Porque é um dinheiro aplicado a fundo perdido que não está dando retorno, né? A Ucrânia não consegue sair do lugar. Essa é a realidade. Não obstante, esses ataques cinematográficos aí, né? Ataca navio ancorado, Belgorod, etc. São ataques midiáticos, né? Produzem assim um efeito muito grande, né, na opinião pública, mas eles não alteram o cenário da guerra. Quem conhece sabe disso. Então o que as lideranças estão começando a ver? Olha, nós estamos com problemas sérios aí na Alemanha, na Polônia, em diversos países, a gente está aplicando dinheiro numa guerra que não está dando retorno. E qualquer hora as sociedades vão acordar para isso. A situação do Olaf Scholz, né, na Alemanha é pavorosa. A aprovação dele é mínima, é quase negativa. Então, esse é um outro problema, o problema de dinheiro. Terceiro problema é um problema logístico industrial. Porque eu já falei diversas vezes que a indústria de defesa americana hoje é uma indústria financiarizada, né? Então é uma indústria que no papel ela é muito grande, o Wall Street ela vale bilhões, na prática ela não consegue atender os compromissos. Isso é um fato. Então o que está acontecendo? Os Estados Unidos não têm mais condições de produzir toda a munição que a Ucrânia precisa. Aí o pessoal fala, mas a Rússia também não, estão importando é, munições e armamentos do Irã e da Coreia do Norte. Sim, estão importando alguns insumos especiais, mas isso não muda o fato de que, tirante isso, a Rússia é autossuficiente. Esse ano, para vocês terem uma base, em 2024 calcula-se que a Rússia vai produzir 32 mil drones, fora a quantidade de foguetes. Né? Parece que eles têm assim uma vantagem de 4-1 em foguetes e mísseis com relação à Ucrânia. Então a gente tem, na verdade, um quadro para lá de pavoroso. Os analistas, né, mais assim assertivos, né, esse pessoal que já vem analisando há tempo aí, que já previa a derrota, agora está sendo mais ouvido. Mas o pessoal que era mais otimista com relação às possibilidades da Ucrânia começa a jogar a toalha. A gente vê muito factoide aí nos jornais, né? Teve um aí que publicou que a Ucrânia, ela que a Rússia está usando soldados zumbis. É um negócio assim de maluco mesmo, né? Tem muitos malucos aí, né? Gente completamente descredenciada escrevendo sobre essa guerra. Bom, aí qual vai ser o futuro? Olha, eu penso assim, um dos objetivos da Rússia, que era desnazificar o exército ucraniano, ela praticamente já conseguiu. O que eu falei, uma boa parte do Azov, esses Kraken, esses batalhões aí mais radicais já não existe mais, né? Eles existem muito pouca força. O segundo objetivo da Rússia era desmilitarizar a Ucrânia. E eu acho que eles vão conseguir isso através de um tratado. A Rússia não vai aceitar a Ucrânia com um exército grande, com capacidade ofensiva. Isso é um fato. Não vai aceitar uma Ucrânia
com capacidade de ataque de longo alcance, né, com aviação poderosa, etc. Os russos vão impor um tratado de paz meio complicado para a Ucrânia. A tendência é essa. O melhor para a Ucrânia hoje seria parar essa guerra agora, em janeiro. Já morreu muita gente, a economia está em frangalhos, né? E quanto mais a Ucrânia prolonga esse conflito, mais gente morre, né? E mais a Rússia avança. E eu penso que a tendência da Rússia para obter uma zona tampão entre bases ucranianas e o seu território é que, qual é a tendência da Rússia? Tudo que ela tomar, ela não vai devolver. Então eu acho que a Ucrânia devia aplicar o seu stop loss agora e parar essa guerra, buscar aí o melhor acordo possível. Tem gente que diz que a Ucrânia não chega na primavera. A primavera é aí por volta de março, abril. Eu não sei, eu não tenho condições, né, de traçar esse prognóstico. Eu só acho que a situação é ruim, né? Eu acho que as eleições americanas vão ter um peso muito grande nessa guerra, né? Eu acho que o Biden ele vai ter que pesar muito o que ele quer fazer, porque a pressão em cima dele vai ser grande. Ele precisa se livrar dos anéis para não perder os dedos. E um anel que é completamente inútil já para ele, está enferrujando bastante, é a Ucrânia, né? Então ele pode usar, ele pode imolar o Zelensky, né, no altar aí do orçamento para obter algum apoio dos republicanos. Isso não é novidade na história dos Estados Unidos. Eles já fizeram isso com os vietnamitas, sempre fazem isso, é uma realidade, né? Olha lá se não acabaram fazendo com Israel aí. Depois isso é assunto para o outro vídeo. O Zelensky insiste na narrativa dele que não tem para onde correr. Essa que é a verdade, né? Se ele fraquejar, os nacionalistas, né, radicais ucranianos acabam matando ele. Essa que é a verdade. Ele precisaria aí arrumar uma narrativa muito boa para desengajar desse conflito, mas não vai ser possível. Eu não acho que, assim, se fizer eleições, não acho que ele tenha chances de ganhar. E o que é pior, quando acabar essa guerra, eu não sei aonde ele vai esconder. Mesmo a permanência do Volodymyr Zelensky na Ucrânia vai ficar bastante difícil. Então, eu acho que não se calculou nisso tudo. A Rússia ela tem uma receita monstro de petróleo e gás, né? E essa receita financia a guerra para ela com tranquilidade, sem mexer na economia. Então o que acontece? A Rússia está usando esse petróleo para marinar, até para flambar a Ucrânia. Vai usando esse petróleo para queimar. Eles têm dinheiro para jogar nesse conflito aí. E a Ucrânia vai sendo imolada aos poucos. Eu penso que vai levar muitos anos, décadas, talvez uma centena de anos, para a Ucrânia se recuperar. Pela quantidade de gente que morreu, pela debacle da economia, pela perda de territórios também e recursos naturais que ela não vai ver de volta, né? E eu penso também que esse cenário da guerra ucraniana, a gente, lógico, não tem dúvidas, né? Quando a guerra começou, avisei que era o último dia da ordem mundial unipolar americana. Mas eu penso que outras modificações vêm por aí. Porque quando acontecer a paz na Ucrânia, ela vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, a Rússia vai se sentir, né, de mãos livres para fazer outras operações. Eu penso que talvez um cenário que vai interessar muito aos russos deve ser ou o Oriente Médio, ou a África, ou ambos.